Então, gente, tudo que a gente viu até agora, da equação de Schrödinger e os números quânticos, eles foram feitos basicamente para o átomo de hidrogênio. Só que o átomo de hidrogênio ele é o sistema mais simples que tem. Ele só tem um próton e um elétron. Se a gente tiver um átomo que tem mais elétrons, como é que esses elétrons vão se acomodar dentro dos níveis, subníveis e orbitais? Então, a primeira regra que vai ditar como é que esses elétrons vão se acomodar é o princípio da exclusão de Pauling, certo? O que é que diz o princípio da exclusão de Pauling? Dois elétrons no mesmo átomo, ele não pode ter o conjunto dos 4 números quânticos iguais. Como funciona esse conjunto? O conjunto dos 4 números quânticos eles vão descrever nessa ordem o nível, o subnível, o orbital e o spin daquele elétron. Então, nenhum par de elétrons dentro do mesmo átomo, eles podem ter os 4 números quânticos iguais. Então, o que vai acontecer? Se você tem um elétron que está, por exemplo, no orbital 1s, orbital 1s, o n é igual a 1, certo? A letra representa o subnível, a gente sabe que o s é igual a 0. Quando o L é igual a 0, o ML só pode ser 0, ele só vai ter um orbital. Então, ele vai ter o quê? O primeiro elétron, se você colocar, se ele entrar com spin para cima, spin mais meio, o segundo elétron ele vai entrar com, a gente colocou aqui como sendo menos meio. Dessa forma, eles têm os 3 primeiros números quânticos iguais, mas o quarto é diferente. E isso basta para eles pertencerem ao mesmo orbital. No momento que você tenta colocar o terceiro elétron, veja o que acontece. Se eles estão no mesmo orbital, eles vão ter o mesmo número quântico principal, o mesmo número quântico secundário, o mesmo número quântico orbitalar. E agora? Qual o spin que pode ser aqui? O spin ele só pode ser ou mais meio ou menos meio. Se eu colocar mais meio, ele vai igualar com a configuração do primeiro elétron. Portanto, ele não existe. Se eu colocar menos meio, a configuração dos 4 números quânticos fica igual ao do segundo elétron. Então também não pode ser. Então não pode caber um terceiro elétron dentro do mesmo orbital. Certo? Então o princípio da exclusão de Pauling ele vai funcionar como um limitante da quantidade de elétrons por orbital. Certo? Então toda vez que você tiver um orbital, a quantidade máxima de elétrons que você vai ter aqui é de 2 elétrons por orbital. Certo? Então, isso também automaticamente ele vai limitar a quantidade de elétrons numa subcamada. Como a subcamada S ela tem um orbital, então só vai caber no máximo 2 elétrons nele. Uma subcamada tipo P, como tem 3 orbitais e cada orbital cabe 2, vai possuir no máximo 6 elétrons. Da mesma forma, o D, que tem 5 orbitais, ele vai caber no máximo 10 elétrons. O F, que tem 7 orbitais, vai caber no máximo 14 elétrons. Então, gente, a gente viu que quando você tem apenas um orbital, o elétron ele tem que ficar com um número de spin com um tipo de sinal, e o segundo elétron ele tem que ficar com um spin oposto. Mas se você tiver uma subcamada com mais de um orbital, como é que fica isso? Aí vem a regra de Rand, que é o que diz como é que tem que ser feita essa distribuição dos elétrons numa subcamada com mais de um orbital. Então, por exemplo, se você tiver uma configuração aqui, configuração A, configuração B, configuração C, onde você tem 2 elétrons na subcamada 2p. Como é que vão ficar esses elétrons aqui? Então, possibilidades. Os 2 no mesmo orbital, os 2 em orbitais diferentes em sentido oposto e os 2 em orbitais diferentes em mesmo sentido. O que é que diz a regra de Rand? A regra de Rand diz que a configuração mais estável é a que tem o maior número de elétrons desemparelhados. Ou seja, o que significa desemparelhado, professor? Significa sem o seu par. Então, a configuração A, ela só tem 2 elétrons, eles estão emparelhados entre si. A configuração B e C, ela vai apresentar
cada uma 2 elétrons emparelhados. Então, a A ela é a menos estável de todas. Certo? E, se você olhar aqui, tem que ser maior número de elétrons desemparelhados, mas que eles estejam girando no mesmo sentido. Certo? Então, essa configuração aqui, configuração B, eles estão em sentidos opostos. Um está girando num sentido e o outro está girando no outro. Já no C, você vai ter os dois com o número de spin idêntico. Então, logo a C vai ser a mais estável. Professor, por que não pode entrar logo 2 elétrons no mesmo orbital? Por que isso aqui é instável? Lembre-se que quando o elétron está em movimento de rotação, certo? Ele vai apresentar comportamento magnético, como se fosse de um ímã. Então, se você tiver aqui... Então, professor, por que a configuração A ela não é estável? Por que os 2 elétrons eles não podem entrar no mesmo orbital? Lembre-se que os elétrons eles têm carga negativa, e negativo com negativo gera uma força de repulsão. Então, essa força de repulsão, o segundo elétron ele vai se sentir mais confortável no próximo orbital da mesma subcamada do que junto com o outro elétron. Certo? Então, é por isso que acontece. E, uma vez que a gente sabe como preenche os orbitais e como preenche as subcamadas, é permitido para a gente colocar como é que um conjunto de elétrons eles vão ocupar as subcamadas de um átomo. As regras que ditam como os elétrons vão preencher essas subcamadas é conhecido como princípio de Aufbau. Aufbau não é um nome próprio, é uma palavra alemã que significa construção. Então, ela vai construir o quê? O que a gente chama de estado fundamental do átomo, a configuração eletrônica de menor energia. Então, esse princípio diz que os elétrons eles sempre vão ocupar a ordem crescente de energia das subcamadas, ou seja, da subcamada de menor energia para a subcamada de maior energia. E como é que é estimada essa energia da subcamada? Somando o número quântico principal com o secundário. Por exemplo, 1s, número quântico principal é 1 e o número quântico secundário é 0. Somando os dois, a energia é 1. 2s, a gente vai ter número quântico principal 2 e o secundário vai ser 0, que é referente à letra S do número quântico. E então a energia do 2s vai ser 2, ou seja, a subcamada 2s ela tem mais energia do que a 1s, portanto a preferência de preenchimento é da 1s. Então a ordem de energia vai começar primeiro pela 1s, que é o de menor energia, depois vai o 2s, depois vai o 2p, certo? Que tem energia 3. Em caso de empate, o de menor energia vai ser o que tiver o menor número quântico principal, certo? Aí depois vem o 3s, depois vem o 3p, e aqui que acontece uma coisa interessante, né? Em vez de ir direto do 3p para o 3d, que eles pertencem à mesma camada, entra primeiro na distribuição eletrônica o 4s. Por quê? Verifica aqui a energia do 4s. 4s, número quântico principal 4, número quântico secundário 0, energia estimada 4. O 3d, número quântico principal 3, número quântico secundário 2, energia 5. Então é por isso que os elétrons eles preferem preencher o 4s do que o 3d. Beleza? Só que para facilitar a distribuição eletrônica, a gente tem esse diagramazinho chamado diagrama da construção, certo? Alguns chamam de diagrama de Linus-Pauling. Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele vai ser agrupado de que forma? Cada linha do diagrama equivale a uma camada. Então, a primeira linha sempre são subcamadas pertencentes à primeira camada. A segunda linha vão ser subcamadas pertencentes à segunda camada. E aí por diante. As colunas elas vão estar organizadas de acordo com o tipo da subcamada. Certo? Então, primeira coluna, só S. Segunda coluna, só P. Terceira coluna, só D.
quarta coluna, só F e por aí por diante. Certo? Professor, na prática, como é que a gente faz essa configuração eletrônica?